Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Amanhã vai ser um dia quente em Brasília. Amanhã mesmo, Bolsonaro vai ganhar as manchetes ao ser interrogado pela Polícia Federal por suposta e possível autoria intelectual, veja só, dos atos golpistas de 8 de janeiro. Nesse mesmo dia, amanhã, vai ser criada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso Nacional, que reunirá, como o nome já diz, deputados e senadores, para investigar os atos golpistas do mesmo 8 de janeiro. Ou seja, a questão do Bolsonaro, a oitiva do Bolsonaro pela Polícia Federal vai obscurecer, não é? Vai abafar a criação da CPI. E além disso, a CPI já vai ganhar logo de cara um convocado especial, um interrogado especial, o próprio Jair Bolsonaro, porque é muito provável que ao fim do depoimento dele à Polícia Federal, ele saia de lá como investigado nesse inquérito. Ao mesmo tempo, explode um escândalo envolvendo o filho 04 dele, o filho Jair Renan Bolsonaro, envolvido num caso extremamente suspeito de tráfico de influência, que é também uma forma de corrupção. O que é que se suspeita? Já há muita investigação envolvendo Jair Renan por essa questão de tráfico de influência. Ele chegou a levar empresários ao Palácio do Planalto para entrevistas com o pai dele. Isso se chama tráfico de influência. É uma pessoa usar a proximidade ou o parentesco até com um agente público com poder determinante, como é o de presidente da República, para se locupletar, para ganhar dinheiro e para favorecer empresários. Então, é tudo muito simples, não precisa ser um gênio para entender. O Jair Renan leva empresários interessados em obter favores do governo para conversar com esse governo ou com o titular desse governo, que é o Bolsonaro. E o Bolsonaro, se fizer qualquer coisa para eles, já está cometendo aí uma infração, já está metido num caso de tráfico de influência. Ainda precisa de ver o que é que esses empresários que o Jair Renan levou lá ganharam do pai dele. Mas esse caso é diferente, é um caso restrito, não é aquele caso que está tramitando, mas guarda relação com ele. Ele está restrito ao Distrito Federal. O que acontece? Antes da eleição de 2022, o filho de Bolsonaro teve uma reunião com Celina Leão, que agora é vice-governadora de Brasília, do Distrito Federal, ao lado do governador Ibanez Rocha. Ela, inclusive, que virou interina nesse governo durante o afastamento de Ibanez para a investigação dos atos golpistas de 8 de janeiro. Então, a Celina Leão, nesse momento, era secretária dos esportes. E, como secretária dos esportes, ela recebeu o Jair Renan no Palácio do Distrito Federal, na sede do governo do Distrito Federal, para uma reunião que ela mesma registrou como sigilosa. E aí é que começa o imbróglio envolvendo o Jair Renan. O juiz que investiga o caso
ele quis saber da Celina Leão, mas por que a senhora, como secretária do governo do Distrito Federal, qualificou a visita de Jair Renan como sigilosa? O que foi que vocês trataram? E a tal Celina Leão disse que foi uma visita de cortesia, que não havia nada demais, nada foi registrado porque nenhum assunto importante foi discutido. Ok, então o juiz vira para ela e pergunta assim: e a senhora? Mas espera aí, se foi uma visita de cortesia e nada importante foi discutido, por que é que a senhora impôs sigilo à visita do Jair Renan? Pegou no pulo. E, na verdade, por conta disso, o Jair Renan, segundo determinação desse juiz, ele vai ser investigado pelo Ministério Público Federal. Então vem aí um outro escândalo que deve bombar muito, porque não tem explicação, mas ao mesmo tempo há indícios de favorecimentos diversos do Jair Renan e favorecimentos envolvendo o pai dele, ou seja, ele era um agente para levar pessoas interessadas, empresários e até outros níveis de governo, para aproximação com o Bolsonaro. Por isso esse crime se chama tráfico de influência. Por quê? Porque o Jair Renan, ele tem influência sobre o pai e ele trafica gente para conversar com o pai dele, ou seja, coloca de uma forma ilegal em contato com o pai dele pessoas que podem se beneficiar desse contato e ele, Jair Renan, ganha com isso. Então vamos ver algumas matérias que mostram tudo isso que eu acabei de dizer. Primeiro, o que Bolsonaro vai falar em seu depoimento à Polícia Federal, ele não vai falar nada que possa ajudá-lo. Por quê? Porque ele não tem resposta para várias perguntas. Por exemplo, a fala dele contra as urnas eletrônicas, que é considerada uma forma de estimular o golpismo que explodiu em 8 de janeiro. Ao dizer que a eleição ia ser roubada, ele empurrou as pessoas para esse ato. Depois ele diz que não falou para as pessoas que em nome dele estavam na frente dos quartéis para saírem de lá, porque ele não mandou que elas fossem lá, mas as pessoas estavam lá por culpa dele. O Bolsonaro não tem como explicar a questão de ele difamar as urnas eletrônicas, ele não tem como explicar, inclusive, a viagem dele para os Estados Unidos, ele não tem como explicar a minuta golpista, ele não tem como explicar a acusação que o senador Marco Duval fez a ele de saber da minuta golpista, então ele vai se encrencar ainda mais com esse depoimento. Mas, enquanto isso, Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, que foi nomeado como assistente parlamentar em gabinete de um senador do PL de Santa Catarina, lógico, não é? Que é um tal de Jorge Seife. Esse cargo vai render a ele um salário de 9,5 mil reais mensais, não é? Nepotismo cruzado. E, além de tudo isso, o juiz recusa a resposta do Distrito Federal sobre a visita sigilosa de Jair Renan Bolsonaro. A Justiça classificou como erro ou sonegação de informações e recusou a resposta à secretária de Esportes e Lazer do Distrito Federal sobre a visita sigilosa que sua então secretária, hoje vice-governadora, Celina Leão, do PP, recebeu em 2020 de Jair Renan. Não é? Jair Renan realizou pelo menos uma reunião no prédio da secretaria. Na época, a pasta decretou sigilo sobre o que foi discutido. Processada em razão desse sigilo, a secretária perdeu em 2 instâncias. E aí o sigilo caiu. E a secretária, porém, respondeu à Justiça que a visita foi de cortesia e que não havia atos ou quaisquer documentos a serem disponibilizados.
Antes de perder a ação, porém, a secretária dava outra resposta. Dizia que não prestaria as informações por questão de segurança. E depois ela disse que não tem informação nenhuma para dar. Em razão dessa contradição, o juiz Daniel Branco Carnaccione recusou a resposta e mandou o Ministério Público investigar os agentes públicos do governo distrital e o próprio Jair Renan. E o juiz disse: se a recusa em prestar informações estava baseada no interesse público e caráter pessoal dos dados, não se tratava de reunião informal. Simples assim. Esse caso, minha amiga, meu amigo, é outro problema gigante para o bolsonarismo e, de qualquer forma, isso ocorre justamente no momento de criação dessa comissão parlamentar, que ainda vai dar muito que falar, não pelos seus resultados, mas pela iniciativa da criação e pelo teor que os oposicionistas, que os bolsonaristas vão tentar imprimir a essa CPI. Isso é equivalente a defender por aí, como muita gente tem sido, inclusive até presa, por defender por aí que foram os petistas que quebraram Brasília, porque isso é uma calúnia e é, na verdade, um crime, porque estão tentando acobertar um crime. Então tem gente sendo presa por dizer aquilo que os parlamentares bolsonaristas vão dizer nessa CPI. Veja só, procure, faça uma busca no Google, que você vai ver que cidadãos comuns que não têm imunidade parlamentar estão sendo presos por dizer que foram os petistas que quebraram Brasília, porque isso é uma forma de acobertar os verdadeiros bandidos. E a CPMI, por parte do bolsonarismo, está fazendo isso. E ao mesmo tempo que está fazendo isso, você tem agora um escândalo mais ou menos que vem por aí, porque há provas juntadas contra o Jair Renan nesse processo da visita à Secretaria de Esportes do Distrito Federal e em caso federal, envolvendo empresários que foram em uma espécie de excursão, um tour, visitar o Bolsonaro, levados por esse filho dele. Esse filho, Jair Renan, é o próximo grande problema de Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.